mim, hoje não ia ter nem a mensagem. A gente ia embora aí no louvor e vontade de não sair dali, não. Às vezes a gente não tem nada para falar e a presença de Deus vem. Mas graça e paz, meus irmãos, talvez alguns de vocês estivessem esperando aí ver o pastor Celso, né, aqui, mas como o pastor Márcio já falou, ele está em Castanhal, foi dar um abraço pessoal lá da congregação de lá. Aqui foi a última vez, né, último final de semana que ele esteve aqui, e aproveitar para dar um abraço lá, que toda vez passa por aqui e vai embora, né? E não sei como Deus faz as coisas, mas quis Ele que eu estivesse aqui hoje, e eu queria compartilhar uma das coisas que tem movido a nossa vida. Digo nossa porque nossa família em casa e a nossa família na congregação. Eu queria te incentivar hoje, te estimular a conhecer um pouquinho mais disso. Amém? E claro que no passar dos anos, o povo de Deus, a igreja de Jesus, ela perdeu um pouco da identidade dela. Ela perdeu um pouco da característica que Deus depositou, né? E você pode falar assim, mas poxa, está tendo avivamento, está tendo mover, está tendo isso, aquilo. Meu irmão e minha irmã, eu posso te dizer isso. Não como deveria. Não como deveria, porque a igreja de Jesus, ela tem negociado algumas coisas. Ela tem customizado o evangelho. E hoje, muitos líderes já se falam que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, meu irmão. A Bíblia ela não tem que ser atualizada. É a nossa vida que tem que continuar a ser mudada. Para enquadrar nela, nós temos que entrar na palavra. Nossa vida tem que mudar, não a palavra. E a igreja dos últimos dias, eu costumo dizer isso lá na Bethesda, se nós formos comparar a igreja dos primeiros dias com a igreja de hoje, a igreja dos últimos dias, meu irmão, nós estamos muito longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos muito longe. E a igreja de hoje, ela começou a trocar algumas coisas e esquecer que os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Você pode dizer, mas é o que mais se prega hoje por aí. Deus, Ele é bom. E nós cantamos muito isso. E Ele é bom. E a graça. E a super graça. É super ultra graça. Eu costumo dizer isso lá na congregação. Meu irmão, abre os teus olhos. Você que está vendo em casa, abra os seus olhos. Antes da graça do Evangelho te abraçar, a verdade do Evangelho tem que te confrontar primeiro. E aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Há uma mudança. Pastor Celso ontem falando no sítio, de manhã lá para nós, compartilhando algumas coisas. Não pense que nós vamos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Não pense, tira isso da sua cabeça. Não se iluda. Nós não vamos entrar diante de Deus, nós não vamos receber o que nós temos para receber de Deus, de qualquer forma. E o texto que ele compartilhou conosco lá, e ele até brincou, e realmente é verdade. Quando Moisés se aproximou da sarça, ele disse, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu estás é santo. E hoje a gente pensa que santidade é apenas dobrar o joelho, jejuar 1 ou 2 vezes na semana, vir no culto, dar o dízimo e oferta e ir embora. Meu irmão, é muito
mais que isso. E a geração de hoje talvez perguntasse, mas, Senhor, por que eu tenho que tirar a sandália? Nada a ver, já estou aqui, o importante é ter o contato com o Senhor, eu te quero, e eu te amo, e não sei o quê. E a geração de hoje talvez encheria de argumentos, não, porque a graça do Senhor já me basta, eu não preciso tirar as sandálias. Precisa, porque não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus nos direciona. E a igreja de Jesus dos últimos dias precisa entender isso. E um dos assuntos que eu quero poder trazer para ti essa manhã, algo que Deus, eu ainda peço a graça de Deus de poder conseguir passar para você. A gente geralmente que vem à frente tentar ministrar algo, a gente não consegue passar na totalidade para vocês aquilo que Deus tem colocado no coração, na mente, na vida, marcado. E eu quero tentar te mostrar um pouco sobre uma das principais características que a igreja, o povo de Deus em si, perdeu. E eu quero te chamar a tua atenção para lembrar lá de trás da forma de Deus fazer as coisas. E muitos crentes de hoje querendo caminhar sozinhos, desprezando a sua liderança, desprezando os seus superiores, desprezando as suas autoridades, pisando na sua liderança. Você sabe quem é que anda assim, meu irmão? Os filhos de Caim. Andam errantes pela terra, não param em lugar nenhum. Muda de congregação para cá, para ali, porque não quer submeter, porque não quer ser tratado, porque não quer ser projetado e preparado por Deus. E começam a andar como Caim. Uma marca negativa, mortal de Deus. Andando errante. E perdemos isso. Perdemos o respeito, perdemos a honra. Perdemos tanta coisa preciosa. A igreja dos últimos dias. Que inveja santa da igreja dos primeiros dias. Onde vendiam, levavam aos pés dos apóstolos, dai para quem precisa. E hoje em dia a gente às vezes passa quase que por cima do pé do irmão na rua e não abre a porta do carro para dar carona. Que vergonha da igreja que somos hoje. Às vezes, sabendo de um irmão passar necessidade, não temos a coragem de pegar 1 quilo, 2 quilos de alimento em casa, ou comprar um gás, ou ajudar com alguma quantia em dinheiro. Você acha que nós vamos trazer o Senhor? Sendo essa igreja desse tipo? Estamos muito longe, meus irmãos. Precisamos voltar. Precisamos voltar para a palavra. E não só de meditar, ou ler, ou conhecer, mas de praticá-la. Praticá-la. Amém, queridos? Eu peço muito que vocês me perdoem se às vezes sair uma palavra com um pouquinho mais de frequência sonora, mas às vezes o coração explodindo, e eu preciso compartilhar isso contigo nesta manhã. Nós precisamos voltar para as características que Deus nos fez lá atrás. E eu quero te chamar a atenção numa coisa. Presta bem atenção nisso. Deus, ele tem algumas manias muito boas, alguns padrões. E ele não muda. Ele não muda. Desde a eternidade, ele não muda. E Deus, ele implica com 2 números na palavra. Um deles é o 7. Todas as vezes que Deus relaciona o tempo, o número 7 está lá. Em 6 dias fez, no 7º, descansou. Cronologicamente, a gente já falando um pouquinho de teologia, de escatologia,
6.000 anos desde o Éden vão se passar. E depois virá o milênio, o 7º. O número da totalidade. Uns dizem que é o número de Deus. E o outro número. Aí a gente tem também 7 dias na semana, né? E 70 semanas de Daniel, pastor Márcio lembra? Verdade. 70 semanas proféticas, que são semanas de 7 anos, né? Cada 7 anos uma semana profética. E o outro número que Deus implica é o número 3. Presta bem atenção nisso. Isso é uma pequena introdução para o que a gente vai tentar te passar hoje. E esse número 3, Deus ele implica com ele. Começando da criação, quando ele vem, vinde, façamos o homem. Presta bem atenção, ele não vem sozinho. Até Deus não anda sozinho. A igreja de hoje quer andar. Mas ele disse, vinde, façamos, plural. E era Pai, e era Filho, e era Espírito Santo, produzindo, fabricando, criando o homem. Presta bem atenção nas características de Deus. 3 pessoas em uma, colocando as suas características. Gênesis 1 fala sobre isso. Hoje a gente vai ver alguns textos, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, mas a gente precisa ver isso. Precisamos ver isso na palavra. E quando Deus ele vem e cria o homem, e ele tem a atuação de Deus, ele tem a atuação do Filho e ele tem a atuação do Espírito Santo. 3. E você vai para a física, para a natureza, para onde você quiser ir, esses 3 números eles vão te encontrar. Você vai encontrar esses 3 números lá. Você vai encontrar. E a gente vai para o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Você vai para a frequência sonora, existe o grave, o médio e o agudo. Você vai para a música, vamos, melodia, harmonia e ritmo. Sempre 3. Sempre 3. E você vai para o homem, espírito, alma e corpo. Você entende o padrão de Deus? Você entende que quando ele diz imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra comigo, a imagem ela tem a ver com aparência. E a semelhança ela tem a ver com jeito, com característica. E tudo o que Deus tinha, e que o Filho tinha, e que o Espírito Santo tinha, veio e fez o homem. Fizeram o homem. E a igreja, ela esquece que nós temos a matéria de Deus, nós temos a atuação de Deus em nós. Porque quando você vai ler em Gênesis 2, uma das coisas que, as primeiras palavras que Deus libera sobre a vida do homem, quando ele faz, ele diz, tenha ele domínio. Seja ele poderoso, em outras palavras. E domine sobre isso, e domine sobre aquilo, e domine sobre aquilo. Sabe por quê? Deus estava falando para nós, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, eu estou colocando um pouco em vocês. Vocês são feitos disso. Nós, seres humanos, somos feitos de um pouquinho de Deus. E às vezes a gente esquece disso. E lembra comigo, você sabe como Deus criou o mundo, como Deus fez surgir com a palavra, com o poder da proclamação, do poder de profetizar, de trazer a existência, de criar. Não pensa você que Deus foi lá e começou a trabalhar com os braços e começou a correr para cá, para ali. Não. Tão poderoso que apenas com o poder da palavra haja luz e houve luz. Eu não sei te dizer, eu não sei te explicar como acontece isso. Mas uma coisa eu posso te afirmar e eu quero mostrar e provar para você esta manhã. Que o mesmo poder
que Deus fez criar, que Deus trouxe a criação, há em nós. Há em nós. Ainda que não saibamos usá-lo, ou nem que exista em nós isso. Mas eu quero te mostrar esta manhã. Mas lembra comigo, o padrão de Deus está em todos os lugares. Espírito, alma, corpo, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu vou te mostrar uma curiosidade, cientificamente falando. Em Gênesis 2, quando a Bíblia relata como Deus fez o homem, e ela fala que ele pegou do pó da terra, o barro, a terra, o solo, e a gente imagina, né, Deus fazendo meio que um bonequinho ali, não sei. Pastor André, a nossa mente viaja nessas horas, e Deus fazendo um bonequinho ali, mas preste atenção na composição. Preste atenção na área de atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, ele pega aquele barro, aquele pedaço de terra, e ele formata. E lembra comigo, a imagem e a semelhança estão lá. E se você for cientificamente analisar, você sabe, né, disso, todo mundo já sabe, o Jaime Neto já sabe disso, que o nosso corpo, ele é formado em até 70% de água. Presta atenção nisso. Em Gênesis 1, quando a terra estava sem forma e vazia, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. A área de atuação do Espírito Santo, a água. A área de atuação do Filho de Jesus, a terra. E a área de atuação de Deus, o ar. E ele pega a água com a terra, o nosso corpo, matéria, barro e 70% de água, e ele vem e sopra o ar entrando, o ar agindo, e nós somos feitos e formados. As 3 áreas de atuação de Deus. A igreja não atenta para essas coisas. Nós perdemos a noção do que nós temos de Deus em nós. Nós perdemos a noção. Às vezes nós até preferimos vir à igreja e sentar e só ouvir e ser abençoado. Amém. Glória a Deus por isso. Mas Deus te chamou para muito mais do que isso. Muito mais do que só sentar e ouvir. Ele te chamou para participar, Ele te chamou para trazer existência, Ele te chamou para ser poderoso. Tenha Ele domínio. E a mesma forma, a mesma ordem que Ele deu para o universo, e haja luz e houve luz, Ele deu também para a natureza, Ele deu para o homem. Tenha Ele domínio, seja poderoso, seja como eu sou, seja como nós somos. E a igreja esquece disso. E eu quero te mostrar num texto na palavra, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, no livro de Esdras. Coisas que estão explícitos, escancarados na palavra, e a gente passa por ali e nem percebe. Vamos lá? Esdras. Rapaz, eu nem li aqui o que estava no papel anotado, mas deixa para lá. Deixa fluir, Senhor, Tua palavra no nome de Jesus. Esdras capítulo 4. Vamos lá. A partir do 1. Ouvindo os adversários de Judá, os inimigos, e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Essas pessoas chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus.
como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, versículo 4, as pessoas da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, o rei da Pérsia. Vamos para o versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei, eles tinham confeccionado uma carta, falando deles, um pouco mal deles para o rei, e ele mandou aquela carta para o rei, e aquela carta chegou na mão do rei, e ele deu um veredito diante daquela carta. Depois de lida a cópia da carta do rei Ataxerxes, está aí um nome bonito aí para quem quiser colocar nos seus filhos, tá? Chegado a carta nas mãos do rei Ataxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Você pode sentar? Então pensa comigo o que está acontecendo aqui. O povo de Deus, liderados por Esdras, se levantaram e decidiram, com a bênção do rei, tá? O povo tinha sido levado cativo, e o rei tinha dado uma palavra, e eles foram e começaram a edificar Jerusalém. E os inimigos começaram com inveja, e chegaram com uma conversinha: não, deixa a gente edificar com vocês. E eles: não, vocês não têm parte conosco, isso aqui é uma tarefa para o povo. Tivemos uma ordem de Deus, somente o povo. E eles, não sei se meio com raiva, meio com ciúme, com inveja, e eles fizeram uma carta e mandaram para o rei: olha, aquele povo ali está reedificando, e busca lá no teu registro. Eu queria que vocês lessem em casa. A gente encurtou um pouquinho o texto para ficar menos pesado em termos de tempo. E aquela carta chegou ao rei, e claro, com coisas negativas. Quando alguém quer falar mal de você, ele vai ocultar tudo o que é bom, e ele vai só mostrar o lado ruim. E eles fizeram isso. E chegou lá, lembra que já era outro rei, também ali no contexto, e não sabia muito do que tinha acontecido ali. E aquela carta, depois de lida, o rei mandou, deu ordem, deu autoridade, E aquele povo voltou, e a Bíblia diz que eles estavam já com as mãos armadas, com armas nas mãos, para parar a obra. E presta bem atenção no que o texto está falando. Era uma determinação de Deus, os inimigos se levantaram, e a obra parou. A obra parou. Só que no capítulo 5, eu queria que você fosse ler também comigo, não precisa levantar não. Capítulo 5, ele diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Eles recomeçaram a obra.
a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. E aqui nesse capítulo já entraram 2 profetas, Zacarias, Ageu, e eles começaram a profetizar. E eu quero chamar a tua atenção para essa pequena palavra, profetizar. E ela tem 2 vertentes. E o engraçado e o irônico e o interessante é que quando Deus ele proclama ali na criação, ele tem as 2 vertentes desse sentido. Porque a palavra profetizar, as 2 vertentes delas, a primeira é no intuito de revelação, é no intuito de direção de Deus. É quando Deus traz a revelação, aquilo tem um sentido de profetizar. E o segundo sentido e a vertente dela é de trazer a existência, de fazer existir. Que foi o mesmo sentido que Deus usou ali no livro de Gênesis, quando relata a criação. Haja luz, façamos o homem, e ele traz as coisas à existência. Haja luz, haja luzeiros, e veio o sol, e existiu a lua, e existiu as estrelas, pela palavra, por trazer a existência. E é nessa palavra aqui que eu quero me prender contigo hoje, esta manhã. Quando Deus trouxe a existência, e quando Ele também coloca em nós, Ele deposita em nós esse poder de trazer existência. Aqui no capítulo 5, entraram esses 2 profetas no contexto, e a Bíblia fala que eles profetizaram. Mas não foi no sentido de, eis que te digo, meu servo, mas foi no sentido de, exista, venha à existência. E quando no capítulo 4, a obra foi parada com os homens armados, foram obrigados a parar a obra, que era intuito de Deus. Quantas vezes nós, igrejas, não temos esses inimigos, né? E às vezes nós esquecemos de profetizar. Lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades, principados nas regiões celestiais. Isso significa que a nossa luta é primeiro lá, depois aqui. Nem carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Então, é no espiritual. E eles começaram a profetizar no espiritual. E aí eles começaram a reedificar, eles voltaram, recomeçaram a obra. E agora no capítulo 6 eu quero te mostrar o que às vezes nós lemos e passa desapercebido e a gente nem liga um texto com o outro, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. E ele diz assim no capítulo 6, no versículo 13: então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, era um dos inimigos, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto do rei. Mas o versículo 14 diz assim, aqui eles estavam falando sobre a execução da carta, né? E no 14 ele diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude, presta bem atenção, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro. Acabou-se esta casa
no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Presta bem atenção. Presta bem atenção. No capítulo 4, parou a obra. Entraram os inimigos. No capítulo 5, entraram os profetas. E começaram a trazer à existência a conclusão daquela obra. E os inimigos lá, não pensa que você vai começar a fazer isso, vai começar a dobrar o seu joelho, vai começar a orar, vai começar a proclamar, a declarar, a ordenar, a determinar. E os inimigos vão parar. Ainda não. E no capítulo 6, a Bíblia diz que em virtude, por causa de o que profetizou Ageu e Zacarias, foi em virtude daquilo que o povo conseguiu terminar a obra. E aí eu quero te mostrar algo que a igreja de Jesus dos últimos dias não está nem aí para isso. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus. E a igreja de Jesus dos últimos dias se transformou de tal modo que entrou a correria, tanta coisa para fazer, para resolver, saiu o tempo com Deus. Entrou o culto online, saiu o congregar. Era para estar cheio aqui. Não, vou assistir pela internet, é mais fácil. Nada contra. Desde que seja por um eventual forças maiores não poder ter vindo. Mas entrou o culto online, a igreja ficou em casa, parou de congregar. Entrou a dúvida, a igreja parou de ter fé. Porque lembra comigo, na igreja dos últimos dias, que tinha o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo, a mesma atuação de Deus, a mesma situação de trazer a existência, de criar, de determinar, de declarar e as coisas acontecerem. O Deus é o mesmo, mas a igreja não é mais a mesma. Nós mudamos, nós retrocedemos, nós esquecemos das características que Deus colocou em nós. Nós esquecemos disso. É muito mais fácil tomar um remédio do que dobrar o joelho e trazer a cura à existência. É muito mais fácil comprar uma cadeira de roda do que orar pelo irmão paralítico e Deus fazer nascer a perna de novo e ele andar como era na igreja primitiva. O que está acontecendo conosco? A igreja de Jesus dos últimos dias. O medo de orar, o medo de profetizar, o medo, eu não tenho mais tempo. Eu tenho 2, 3 empregos, eu corro, eu não tenho mais tempo de jejuar, de consagrar. Nós lemos menos, nós meditamos menos, nós buscamos a Deus bem menos do que a igreja dos primeiros dias. Nós oramos menos, nós consagramos menos, nós congregamos menos. A Bíblia fala em Atos que era dia a dia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles perseveravam em tudo, todos os dias no templo, orando, buscando o Senhor. E a igreja de hoje nunca viu uma semana cultuar a Deus. Que vergonha da igreja dos últimos dias. O que nós nos tornamos? Não temos mais paciência. A geração do miojo, eu quero em 3 minutos. Nem esperam mais 3 minutos aprontar, com 2 já está tirando do fogo. Nem quer mais ter o trabalho de acender o fogo, coloca no micro-ondas e pronto. A igreja dos últimos dias. O que nós nos tornamos? A face de Deus nós não trazemos mais para esses dias. As características de Deus nós não trazemos mais para esses dias. E a culpa é nossa como igreja. Nós nos apegamos às coisas de tal maneira. Nosso irmão do lado passando necessidade. E a gente não está nem aí. Meu irmão, nós precisamos mudar. Voltar para a palavra e mostrar o Deus de Israel.
as suas características, o seu amor, o seu poder? Será que o mundo de hoje vê Deus nas nossas vidas? Nas nossas atitudes, no nosso proceder, na nossa prática, na nossa atitude? Será que temos atitude? Será que nós amamos o nosso próximo? Como nós fazemos quando um sujo, um mendigo, ou uma irmãzinha mal vestida, com poucas roupas, chega na igreja, como olhamos para eles? Será que nós abraçamos? Será que nós amamos? Ou nós ficamos na nossa pose, no nosso próprio altar, como aquele fariseu orando: Deus, obrigado porque eu não sou como aquele pecador. Nós estamos tão longe. Nós estamos tão longe. Paramos de orar. Quanto tempo tem mais que nós não fazemos candelabro? Amém pelo louvor, pelas 24 horas de adoração. Mas lembra, a igreja voltada para Deus no louvor, mas na oração e na hora de criar a igreja voltada para as nações, igreja voltada para si, para criar, para determinar. E você pensa que você vai mudar a tua sociedade apenas adorando ao Senhor aqui? Dobra o teu joelho, meu irmão, volta a orar. Volta a orar, volta a ter intimidade com Deus, volta a ter o poder de determinar e de criar e de ordenar uma coisa e trazer existência. Você sabe como as pessoas vão entrar nesse lugar para buscar ao Senhor? Buscando ao Senhor e orando, intercedendo por elas e tendo atitude, como o Fernando ali no coreto. Eu preciso ir lá, eu preciso fazer parte, eu preciso ajudar alguém a determinar as coisas, a trazer existência. Você está com um problema em casa, dobra o joelho, traz a existência. Está quase separando, traz existência, guerreia no mundo espiritual, traz a harmonia do lar orando, dobra os joelhos, intimidade com Deus, tempo com Deus. Não é no teu trabalho, não é trabalhando mais, é dobrando o joelho. A igreja dos últimos dias precisa entender que ela pode resolver mais coisas orando ao Senhor do que correndo atrás lá fora. Te ajoelha, meu irmão, dobra o teu joelho e busca a Deus. Não sei se vou ter condições de ler esses textos todos, mas eu quero te mostrar na palavra que isso é possível. Eu não estou falando asneira, eu não estou falando continho de fada, eu estou te falando o que a Bíblia nos mostra que houve, que existiu, que aconteceu. Uma história com H maiúsculo, verídica, homens que Deus usou, iguais a mim e você, tão pecadores quanto nós, mas eles se posicionaram, eles se valeram do poder que Deus deu para eles, coisa que hoje a gente só coloca no bolso. E eu fico imaginando naquela época, os profetas, os levitas com os pergaminhos. Hoje o tamanho da Bíblia está tão pequeno. Naquela época eram pergaminhos, eram quase que cortinas. E desenrolavam e liam, esclareciam ao povo. A igreja de hoje não quer trazer nem mais abrir a Bíblia para a igreja. Não quer abrir mais. Acessa só lá no celular. Se acabar a bateria, tanto faz. Vai colocar lá no Data Show. A geração de hoje. É a geração de hoje. Misericórdia de nós, Senhor. E eu quero te mostrar alguns homens. Fisicamente, cientificamente. Eu quero te mostrar alguns homens que fizeram coisas que você pensa que é só uma historinha bíblica que as crianças recebem lá em cima. Mas eu vou te mostrar que o Deus não mudou.
A igreja mudou, mas Deus não mudou. Oh, Pai. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Josué. Presta bem atenção, que eu vou te mostrar coisas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, para você não dizer que só foi na época da lei, que só foi na época do Torá. Capítulo 10. Josué 10, versículo 12. E Josué disse assim, presta bem atenção que é Josué falando. Não é o Deus de Josué, é Josué falando. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, atendido a voz de um homem, atendido a ordenança, a proclamação, a declaração, a determinação de um homem. Você não entende o que é isso? Nós não entendemos o que é isso. Nós não entendemos o que é isso. Nós temos medo de orar por uma dor de dente. Não vai passar. Você não entende o que é você mexer com o universo. Você mexer com o sol. Você mexer com a lua. Você dar uma ordem e ela parar. Você não tem noção do que é isso. E a Bíblia falando que Deus atendeu a determinação da voz de um homem. Que igreja covarde nós estamos sendo. Medo de abrir a boca. Não vai acontecer. A dúvida entrou, a fé saiu. Saiu a intimidade, o tempo com Deus. Porque não é que esteja, presta bem atenção, não é que esteja só no falar. Deus tem que estar aqui dentro, porque é Ele que executa. Nós só produzimos a carta, Ele executa. É Ele que executa, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que traz à existência as coisas que não existiam, é Ele que nos sustenta. Sabe, nessa crise, tantos morreram de fome, Deus tem te sustentado, Deus tem feito tua empresa crescer, Deus tem aberto portas para você trabalhar. É esse poder que eu estou te falando, que muitas vezes você orou, até meio que sem fé, só para desencargo de consciência, mas Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo assim executou, mesmo assim Ele trouxe à existência. Nós não merecemos, nós somos indignos do Senhor, mas Deus nos usa. Deus leva a sério o que a tua boca fala, meu irmão. Cuidado com o que tu fala. Quando você fala que não vai conseguir, que não vai dar certo, cuidado. Cuidado, porque a palavra diz que seja feito conforme a tua fé, conforme aquilo que você declara. Josué teve coragem, meu irmão. Eu não sei o que levou Josué a fazer aquilo. De uma coisa eu sei, ele tinha a convicção do Deus que habitava nele.
Será que nós temos essa convicção? Será que quando as contas são maiores do que a gente imaginava no final do mês, será que a gente profetiza e traz à existência o saldo delas? Ou a gente começa a ficar com medo e desfazer das nossas coisas para pagá-las? É muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso. Eu estou te falando de um poder sobre a vida, de um poder sobre o universo, que Deus depositou em nós. Eu posso te falar de Josué, eu posso te falar de Moisés e de tantos outros. E a gente vai lá, eu peço que você tenha um pouquinho mais de paciência. Eu quero que esses textos fiquem cravados na tua mente, no teu coração, para a tua vida e para a tua posteridade. A Bíblia fala que de 7 em 7 anos o Torá era lido e ensinado pelos sacerdotes e levitas ao povo, para que não se perdesse de geração em geração os feitos de Deus, as ordens, os estatutos, a forma de Deus. A igreja de hoje não faz mais isso. Não estou te falando só de vinho novo. Pelo contrário, louvo a Deus pelas palavras que Deus tem trazido a esses homens. Louvo a Deus pela vida do pastor André, que teve coragem de falar de algo que você não ouve falar por aí. Sobre contra um sistema, revelações. Pastor Tiago, pastor Márcio, pastor André, pastor Salim. Revelações tremendas. Mas eu te digo, nós precisamos ensinar, voltar a ensinar a nossa geração, voltar a ensinar as nossas crianças. É tão mais fácil dar um tablet na mão delas. É tão mais fácil dar um celular e deixar ele o dia todo na internet, porque assim sobra tempo para nós fazermos o que quisermos fazer. Mas um dia nós vamos prestar conta com Deus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não entregue os teus filhos na mão de Satanás. O Jaime Neto já tem 2 Bíblias. Aprendeu a ler com 5 anos. Dei logo uma Bíblia para ele, uma resumida. Eu falei, quando você acabar de ler essa, eu vou te dar uma maior, uma ilustrada. E ele acabou de ler, já está na ilustrada, já está na metade dela. Eu falei, quando você acabar essa, eu vou te dar uma de estudo. 6 anos de idade. Não é muito cedo, muito cedo. Se você perguntar para o Jaime Neto as formas geométricas, ele já sabe. Você chega com ele, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um losango. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um quadrado? Não, isso aqui não é um quadrado. E ele começa a falar e nós perdemos o tempo de ensiná-los. De passar de 7 em 7 anos aquilo que Deus tem trazido a nós. Abre o olho, igreja. Quantos filhos e netos nós estamos perdendo diante da internet? Para mensageiros do diabo, desenhos malignos. Precisamos ter cuidado com isso. Traga à existência uma vida espiritual para a sua família. Crianças cheias de Deus, apaixonadas, responsáveis, compromissadas, zelosas com a presença do Senhor. Vamos marcar a nossa geração. Se Deus não fizer em mim, Ele vai fazer através de quem eu vou ensinar, eu vou passar. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Capítulo 17. Eu vou te dar a mesma situação. Com outra pessoa, com outro tempo, com outra história.
mas com o mesmo poder, com a mesma mente. 17, a partir do 1 diz assim, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, presta bem atenção, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja a face eu estou. Está aqui o segredo. Precisamos estar à face de Deus. Tempo, intimidade com Deus. E ele continua falando: cuja a face eu estou. E ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Presta bem atenção no que eu estou te falando, no que eu estou te mostrando. Lá com Josué, Deus atendeu a voz de Josué, a determinação da voz de um homem. Aqui Elias está falando: olha, não vai cair uma gota de chuva, segundo a minha palavra. E no livro de Tiago, fala de Elias, ele diz assim: por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, porque Deus atendeu a voz de um homem. Ele trouxe à existência algo, mais uma vez mexendo com natureza. Você sabe, meu irmão, todos nós temos as estações definidas. Aqui no Pará nem tanto. A gente não vê muito primavera e outono. Aqui só inverno e verão. Mas todos os anos as estações estão lá: inverno, verão, outono, primavera, época de chuva, época de sol. Mas aqui, por causa da palavra e a determinação de Elias, ficou por 3 anos e meio sem chover. E pensa comigo, não é simplesmente só chuva, a falta dela, é fome. Não tem trigo, não tem vegetação, não tem água para os animais, morre gente, morre tudo. Fome, miséria, por 3 anos e meio, porque alguém que vivia perante a face de Deus, em intimidade com o Senhor, declarou, trouxe à existência, e aconteceu. Vai anotando, Josué, Elias, vai anotando. Vou te só relatar agora aqui, Ezequiel 37, lembra do vale de ossos secos? E quando Deus fala assim, profetiza, Ezequiel, traz a existência. E a Bíblia fala que os ossos começaram a bater uns com os outros. E aquele barulho de osso, e começou a se levantar osso sobre osso. E começou a surgir tendão, e começou a surgir e carne e pele, profetizando. Não foi Deus que declarou, ele disse: Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Traz a existência. E a Bíblia fala que, profeticamente ali, daqueles ossos secos, se levantaram um grande exército. Estavam todos mortos, mas pela profecia, pelo declarar de um homem, surgiu, existiu. E vou te falar outro texto, Mateus 18. Eu vou só te recitar, mas vamos lá, que agora vamos entrar no Novo Testamento. Não é só os profetas, não é só no Antigo Testamento, no Novo também tem. Mateus 18, ele diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde dois estiverem, ou até três, ali em meu nome eu estarei no meio deles. Meu Deus, é tudo e é qualquer coisa. E aqui eu quero falar contigo uma coisa que Deus falou comigo. Às vezes você vai se encontrar fraco, sem força, de orar sozinho, de dobrar o joelho sozinho, de trazer existência sozinho. Chama teu irmão, pede reforço. O que dois concordarem. Talvez a minha força esteja fraquinha, mas eu vou encostar no meu irmão. No caso das mulheres, encoste na sua irmã, e Deus vai te dar força. E o que os dois concordarem, tanto de ligar ou desligar, Deus vai efetuar. A igreja não entende isso mais. A igreja não entende isso mais. O poder de você trazer existência. Eu fiz isso lá na Bethesda. Foi um pouco loucura da minha parte, mas está funcionando. E começamos uma oração lá de segunda a sexta, das 4:30 da madrugada até as 6:30 da manhã. Era só meia hora, depois o irmão falou, não, eu saio mais cedo para o trabalho, não dá para mim, eu queria participar. Tá bom, bora fazer mais cedo. Não dá, eu saio 5, vamos fazer mais cedo. Não, eu saio 5:30, vamos fazer mais cedo então. Então tá bom, 4:30 da manhã eu já estou lá. Vou te falar, não é fácil. O corpo grita, são 3, 4 horas do dia que eu já perdi, fisicamente falando. Não tem mais o descanso, o corpo grita. A doença querendo vem, querendo não vai. O corpo mexe. Mas deixa eu te falar, coisas estão sendo criadas ali. Temos orado por cada congregação, por cada anjo da igreja. Deus vai trazer algo no nosso meio. Nós estamos criando isso. Pode não ser na mesma hora como foi com Josué, mas vai acontecer. E nós começamos a orar, e eu disse, Deus, começa a trazer pessoas para esse lugar. A tua palavra diz no livro de Atos que era o Senhor que ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Talvez nem precisasse sair para evangelizar. E eu comecei a orar em cima disso. E teve um dia lá no culto da quarta-feira, eu disse, Deus, traga pessoas. Até que nunca ouviram falar, que nem passaram por aqui pela frente. E teve um culto lá, que parou um carro na frente. A gente viu uma irmã, nunca tínhamos visto ela. E ela entrou na igreja, posso entrar? Pode, venha, sinta-se à vontade, sente. Abraçamos, recebemos. E depois da palavra, depois da mensagem, ela foi à frente entregar a vida a Jesus. E Deus naquela hora deixou chegar o meu conhecimento. Eu creio que Deus estava falando comigo. Porque às vezes a gente entristece quando não acontece logo. A geração do miojo. Que é logo. Existe um preço. Existe um tempo. E as pessoas me falaram, olha, ela saiu de casa antes de vir para cá, desnorteada, sem saber para onde estava indo. Ela chamou um Uber
E o Uber perguntou para ela onde ela queria ir. Ela disse: me leva para qualquer igreja. Eu preciso de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu perguntei o trajeto do Uber. Existem mais de 20 igrejas que eles passaram pela frente antes de chegar lá na Betesda. Mas o Uber levou ela justamente para lá. E Deus falando: eu estou respondendo a tua oração, eu estou trazendo pessoas para cá. Pessoas, uma pessoa que tu não conheceu, que tu não falou, que tu não evangelizou, tu não falou de Jesus para ela, eu estou trazendo. Você declarou, eu estou cumprindo. Nós não temos noção do poder que Deus depositou em nós. Valorize um pouco mais o ministério de intercessão. Às vezes a irmã Ilma clamando: vem orar comigo, vem orar, vem interceder. É um departamento da igreja tão pequeno. Era para ser o maior departamento de qualquer igreja no mundo. O círculo de oração. Você lembra do avivamento, dia de Pentecostes, aqui para Belém, há mais de 100 anos atrás? Irmão, tinha 2 cultos na semana, e todo dia círculo de oração. Pessoas trazendo existência, mas a igreja não quer mais orar. A igreja não quer estar mais perante a face de Deus. Está aqui. Posso te falar de várias coisas, de experiências que tem vivido com Deus. Teve uma vez, nós estávamos fazendo compra, acho que mês passado. Chegamos lá no mercado e estava tendo uma promoção lá. Olha, vai sortear algumas coisas e se você tiver certo produto, era um iogurte lá, sei lá. Você tem que ter um produto dessa marca no teu carrinho. Se você for sorteado, você vai ganhar. E tinha alguns prêmios. E eles iam sortear um liquidificador lá. Na verdade eram 6. Eles estavam anunciando. E quando nós chegamos lá e eu li aquilo, estava naquela parte ali dos iogurtes e tal, que é de vidro, aquela geladeira lá com porta de vidro. E estava lá aquele anúncio. Eu falei: opa, bora conseguir isso aí. Aí chegou uma moça e ela abriu e pegou ali um iogurte e disse: eu vou ganhar. Eu peço até perdão a Deus, não sei se foi maldade minha, eu não sei, ou se foi um impulso do que Deus já estava ministrando. E eu falei assim para ela, não sei se fui arrogante, que Deus me perdoe, mas eu falei assim: você não, quem vai ganhar isso aí sou eu. Eu falei: eu vou ganhar isso aí. Se tiver mais de um, você pode até ficar com outro, mas um vai ser meu. E vou te falar uma coisa. Veio uma dúvida no coração: será que eu vou ganhar mesmo? Será que eu não vou passar vergonha? Será que eu não vou ter vergonha depois de proclamar algo e não acontecer? Será que não é melhor ficar quieto? Os pensamentos da igreja de hoje. Dá vontade de orar por um irmão que está doente, mas e se ele não ficar curado? Deixa eu ficar quieto. E nós fomos, quando chegamos perto do caixa, encerrou o sorteio. E eu fiquei ali, falei: não pode, Deus. Aí lá vai o homem e anuncia de novo: olha, daqui com 10, 15 minutos a gente vai voltar a sortear, só que agora não são mais, eram uns brindes pequenos, um jogo de mantimento. Agora nós vamos sortear o liquidificador. Só tem 6. Eu falei, aí a moça do caixa estava chamando a gente. Eu falei: não, eu não vou ainda, vou esperar os 15 minutos. A gente vai ganhar isso aqui. E foi 1, foi 2, e a menina do caixa chamando a gente. Eu falei: não, ainda não abriu.
E foi, passou o tempo, ele abriu e começou a sortear. E como a menina do caixa que estava chamando a gente já estava ocupada com o carrinho lá, era quem estivesse no caixa. E a primeira que foi sorteada foi o caixa que eu não fui. E a menina virou assim para mim e disse: tá vendo, eu não te falei? Tu perdeu. E eu fechei o olho ali naquela hora, eu disse: Deus, o Senhor pode todas as coisas. Um desses vai ser meu. E aquela briga no coração, estou te falando de coisas que acontecem, aquela briga no coração, creio, não creio, eu creio com todas as minhas forças, não, eu tenho dúvida aí. E ele começou a ir para longe. Eu estava no caixa 5, ou no 6, no 7. Eu estava no 7, chamou o 6, chamou o 8, e começou a ir para lá para o final, caixa 10, caixa 11, caixa 12. Eu falei, não pode. E eu de cabeça baixa ali orando, eu falei, Deus, eu trago à existência isso. É uma pequena coisa, mas o Senhor ouve. E quando ela chegou no caixa 17, ela disse, tem o último. Nós vamos agora sortear o último. E eles sortearam o 9. A gente estava no 8, ou no 7. Só que no 9 não tinha ninguém. Ah, não tem ninguém no caixa. E eles puxaram de novo e sortearam o caixa que a gente estava. E era bem do lado do caixa que a menina falou, tá vendo, vocês não vieram, vocês perderam. E eu falei assim para ela, Deus cumpre o que a gente pede. Ela virou assim para mim e disse, amém, que bom. E eu não sei se eu chorava, eu não sei se eu sorria, mas foi uma experiência com Deus tão grande, coisas pequenas. Mas lembra, talvez antes de a sua oração parar o sol, talvez você tenha que começar a crer com coisas pequenas como essa. Eu quero te mostrar mais um texto, não precisa abrir, eu vou só citar ele. Mas ele fala ele está no livro de Atos, ele fala de Pedro. Escuta o que eu estou te falando. Todas essas situações, elas têm algo em comum. Todas as pessoas que profetizaram, que determinaram, que trouxeram a existência, eles estavam ligados com Deus. Diante da face de Deus, cheios de Deus, buscando a Deus, se dedicando a Deus. E Pedro aqui não era diferente. E eu estou te falando que Deus pode usar qualquer pessoa que buscá-lo, que tenha a marca dele. Eu vou te falar só mais 2 textos. Um deles é quando Pedro chegou no templo para cultuar ao Senhor e tinha ali um mendigo na porta. E a Bíblia fala que o mendigo estendeu a mão para conseguir algo de Pedro. E ele, tomado ali por Deus, e presta bem atenção, não era um simples mendigo, era um paralítico. Ele não podia andar. As pessoas iam, colocavam ele, no final do dia tiravam. Ele tinha auxílio para chegar ali. E quando Pedro ia entrando na porta, o paralítico estendeu a mão, esperando receber alguma coisa de Pedro. E Pedro, cheio de Deus, vira para ele e diz, eu não tenho o que tu está esperando de mim. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E ele levanta, e ele é curado ali.
Por que nós não fazemos a mesma coisa? Por que nós não somos usados por Deus da mesma forma? Porque nós não temos a mesma coragem, a mesma fé. Não se trata de dinheiro. Não precisa você ter dinheiro para ajudar alguém. Às vezes o irmão liga, ora por mim, por tal coisa. Beleza, vamos orar. Às vezes pede ajuda lá no grupo lá. Ora por mim, beleza, vamos orar, amém. Não ora. Não tem atitude de ajoelhar e trazer existência, ajuda aquele irmão. E quem disse para nós que podemos fazer algo com dinheiro? A tua oração, a tua criação pode muito mais do que isso. Quantos médicos aquele paralítico ia pagar? Quanto dinheiro ele ia usar? E não ia conseguir. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Eu vou tocar nas suas vestes e eu vou ser curada. Lembra comigo. Não houve nenhuma palavra de Jesus para ela. Seja curada. Não houve. Houve a determinação dela. Eu vou tocar, eu vou varar a multidão, eu vou tocar e eu vou ser curada. E a Bíblia fala que no exato momento que ela tocou nas suas vestes, ela foi curada. E foi tão forte que até a atenção do nosso Salvador ela chamou. Opa, alguém criou alguma coisa aqui. Alguém trouxe à existência alguma coisa aqui. Estou te falando de pessoas simples. Te falei de profetas, estou te falando de discípulos, de apóstolos. Mas e a mulher do fluxo de sangue, quem era? Mas ela trouxe a existência. Ela trouxe a existência. E vou te falar de Pedro, quando estava sendo perseguido, também no livro de Atos. A Bíblia diz que ele estava preso. Mas tem uma coisa ali que a Bíblia mostra. Que ela diz que havia oração incessante por parte da igreja sobre a vida de Pedro. Você sabe o resto da história, né? Veio o anjo, o libertou, o guiou fora ali da prisão, e ele nem se dava conta do que estava acontecendo. A igreja estava trazendo à existência a liberdade de Pedro, por meio da oração, do declarado determinar. Que a tua vida, meu irmão e minha irmã, que a tua vida cristã mude, seja diferente daqui para frente. Você não tem noção do poder que Deus depositou em você. Estou te falando de céu, de terra, de universo, de ligar e de desligar, de trazer a vida. Estou te falando que Deus nos capacite a compreender, a viver, a entender a profundidade, a altura e a largura das suas escrituras e do seu poder. A igreja dos últimos dias precisa entender isso. Lembra, eu não sei te dizer o que determina o tempo que vai levar do que você ora, do que você traz à existência até o surgir dessa coisa. Eu não sei que tempo leva. Eu não sei ainda o que determina. Ainda estou buscando em Deus. Mas eu te digo uma coisa, independente de tempo, Deus vai fazer. Ele é poderoso.